Olá, está começando mais um Saber Direito Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a teoria da análise econômica do direito, o que ela significa, como influencia nas decisões da Justiça e de que forma contribui na melhoria do sistema judiciário. Quem vai conversar comigo sobre o tema é o advogado, mestre em análise econômica do processo civil, Henrique Araque. Seja bem-vindo ao Saber Direito, professor. Obrigado. Só vamos começar explicando o que é essa análise econômica do direito. A gente sempre pensa em dinheiro, né? Já associa logo com dinheiro, conta, tem a ver mesmo? Na verdade, é interessante. Tem a ver, mas não da maneira que as pessoas entendem. Até é uma forma bastante usual de crítica à teoria, porque entende-se que eu vou reduzir aspectos não econômicos do direito a dinheiro, como se fosse uma questão de liberalismo dentro das universidades públicas, aquela coisa toda. E não tem nada a ver com isso. Existe uma forma de traduzir em números? Existe, mas não é necessariamente atrelada a preço. A análise econômica do direito é simplesmente uma forma multidisciplinar de abordar o direito. O direito ele é um ramo de conhecimento humano que trata como o mundo deveria se portar, ou seja, uma forma de você regular o comportamento humano. Mas ele não tem, nós juristas na nossa formação, nós não aprendemos nenhuma maneira de interpretar ou de verificar como o comportamento humano de fato é. E muito menos se determinado ajuste de conduta promovido por uma legislação ou uma decisão promovida pelos nossos tribunais superiores, o que ela vai causar no impacto da estrutura de incentivos das partes. Então, qual que é o nosso grupo de pesquisa, o que nós que trabalhamos com análise econômica do direito, planeta fora aí, nós defendemos? Nós defendemos a utilização da economia, que ela somente é associada a dinheiro, em face a essa coisa, pelo povo mais leigo, porque economia, na verdade, não é isso. Economia é a ciência que estuda o comportamento humano, dadas determinadas restrições orçamentárias, ou seja, dentro do que é possível, como o ser humano vai se portar, dada a estrutura de incentivos deles. Ou seja, tem tudo a ver com direito. Eu tenho instrumentos formais, instrumentos científicos de tentar interpretar o comportamento do ser humano e também de prever as suas consequências, de tentar prever essas consequências de determinada decisão. Isso parece casar com perfeição com o direito, que uma vez utilizando a economia para me dizer como o mundo é ou como ele vai se tornar de acordo com a decisão, como é que o direito vai se encaixar normatizando isso? Então, a análise econômica é isso. Eu uso o preço, mas apenas como um substituto da realidade, mas não se resume a isso. Você poderia dar um exemplo de como o direito e a economia se encaixam aí na realidade? Olha, um exemplo clássico que a gente poderia trabalhar, inicialmente, por exemplo, no estudo dos contratos. As pessoas entendem que os contratos devem ser respeitados porque está na lei, mas não é apenas isso, não basta porque está na lei. A lei, ela falha, a lei tem diferentes possibilidades de interpretação. A economia me ajuda a verificar o seguinte: olha, o Código Civil, na forma com que ele coloca as consequências para o descumprimento do contrato, e o próprio Poder Judiciário, quando vai reforçar esse contrato em decisões judiciais de eventual inadimplemento, são muito mais interessantes para a gente verificar como a parte vai se comportar de acordo com, perante um contrato, se vai respeitar esse contrato ou não. Vou dar um exemplo de contrato. Nós temos, hoje já pacificado, um princípio de direito chamado direito de arrependimento do consumidor. O consumidor que compra um imóvel na planta, ele tem o direito de se arrepender a qualquer momento de ser ressarcido de todo o valor que ele pagou para aquele imóvel. Isso pode parecer até adequado diante dos princípios, a proteção do direito do consumidor, aquela coisa toda, mas os impactos disso são prementes. Você tem incorporadoras que dependem daquele fluxo de caixa, que já celebraram aquele contrato e, confiando que aquele contrato seria ultimado, fizeram outros investimentos, inclusive para levantar o próprio imóvel. Se você autoriza, pelo simples vontade da parte, a rescisão desse contrato unilateral e eu ainda tendo que devolver tudo que a parte recebeu, guardada 10% de multa, isso gera impactos no comportamento da empresa. Então, a economia me ajuda a prever isso. Mas não somente isso, a gente consegue utilizar a economia em qualquer ramo do direito, literalmente qualquer um, de direito penal a direito de família, direito constitucional e, como foi o tema das minhas aulas, direito processual civil. Isso, justamente isso. Foi o foco, né, das aulas, a questão da análise econômica no processo. E qual o impacto dos litígios no direito e nas instituições jurídicas? É engraçado, né? O processo civil está em voga agora nas discussões por conta do novo Código de Processo Civil. E
tom que eu tentei dar nas minhas aulas foi justamente tentando lembrar os motivos que determinaram, né, o que inspiraram a criação desse novo Código de Processo Civil. Basicamente, reconhece, ninguém tem dúvida que o judiciário está sobrecarregado. Tem processo demais, tem litígio demais, os juízes estão absolutamente sobrecarregados. Há um estudo do CNJ que diz que há um incremento de 10% no estoque dos processos. Por quê? Porque de cada 1.000 processos que entram, os juízes só conseguem julgar 900, ou seja, cada vez 100 processos vai ficar para o próximo ano, que vai ficar em estoque, como se fosse uma dívida acumulada. Em 10 anos você dobra esse estoque, ou seja, é impossível controlar isso. E boa parte da discussão jogou a culpa da morosidade do judiciário, desse excesso de litígio, nos advogados, que os advogados se portam de maneira não adequada, que eles, existem recursos demais, então há um abuso do uso de recursos processuais e, na verdade, quando a gente começa a estudar, não parece ser o caso. A gente consegue, utilizando a análise econômica do direito, ou seja, utilizando instrumentos para investigar a realidade posta, a gente consegue, de fato, investigar se há uma correlação entre o número de recursos e a forma com que os advogados estão atuando nos processos com a morosidade do judiciário, ou o que a gente vem descobrindo ao longo dos nossos estudos, o papel primordial que o próprio judiciário, na sua postura judicante, tem para a sua própria sobrecarga. Então, essa é uma teoria que não é aplicada basicamente só nos processos. Não, de jeito nenhum. Na verdade, a gente, antes mesmo de eu aplicar num processo, antes mesmo de um processo existir, eu consigo aplicar a teoria. Por exemplo, na segunda aula que eu apresentei aqui, nós falamos sobre por que as partes litigam. Se o problema do judiciário é que tem muito processo sendo ajuizado, então eu preciso estudar não como esse processo vai ser julgado, eu preciso estudar por que as partes litigam tanto. Será que é um problema cultural? É do brasileiro ser, apesar do povo mais simpático do planeta, mais cordial do planeta, ele é um povo belicoso quando se vê diante de um processo judicial? Será que, na verdade, é barato demais ajuizar uma ação? Será que o judiciário estimula, de alguma maneira, o ajuizamento excessivo de ações? Ou seja, antes mesmo de virar um processo, eu consigo utilizar a análise econômica do direito, de uma maneira geral, para investigar o comportamento das partes potencialmente litígio e talvez, quem sabe, identificar alguns elementos que poderiam facilitar a celebração de acordos antes mesmo de chegar ao judiciário. Então, não é necessariamente aplicar dentro do processo como instrumento para eu ganhar a minha causa, por exemplo. Eu posso utilizar dessa maneira também, mas aqui a tonalidade, o tom que a gente deu nas nossas aulas foi justamente de utilizar a AED, né, a Análise Econômica do Direito, como um instrumento de investigação judiciária. Nós vamos então agora a uma rápida pausa da nossa conversa e daqui a pouco voltamos com mais Saber Direito Debate. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta. Quem está participando do programa é o professor e mestre em análise econômica do processo civil, Henrique Araque. Professor, essa teoria que nós estamos conversando, ela é uma teoria nova no Brasil? Já vem sendo aplicada há algum tempo? Qual que é o histórico dela por aqui? Então, ela, na verdade, por aqui, ela é nova. Vamos dizer, não é que ela é nova, ela já foi inserida há algumas décadas. Assim, a gente já tem conhecimento dessa teoria já há algumas décadas, mas ela surgiu, na verdade, ali por volta, formalmente mesmo, por volta da década de 60, 70, na escola de Chicago norte-americana. E talvez por isso que ela tenha sido bastante criticada como uma teoria liberal do direito ou coisa do gênero, porque veio de lá e associada a uma escola bastante criticada por esse tipo de postura. Mas aqui no Brasil, nós temos vários juristas de porte que fazem, né, sua pós-graduação, seu mestrado até seu doutorado nos Estados Unidos, e essa teoria ela é muito, muito difundida por lá. Nós temos alguns expoentes, juízes expoentes de lá, como o professor Posner, que ele é basicamente quem a gente poderia dizer que inaugurou de fato essa teoria de uma forma mais sistematizada, que aplica essa teoria nas suas próprias decisões. Mas lá a utilização de métodos quantitativos, de métodos investigativos e estatísticos em decisões judiciais não é novidade. Aqui também não deveria ser, mas a gente tem um peso maior nas nossas decisões judiciais, na postura dos próprios juízes, aquele livre convencimento do juiz. Aqui, de fato, como em qualquer outro lugar, o juiz pode, de fato, decidir em contrariedade à prova pericial, por exemplo, desde que bem fundamentado. Mas a impressão que a gente tem é que, em alguns casos,
não se dá tanto peso a essas questões estatísticas para questões de direitos não tão óbvios, como, por exemplo, para eu tratar uma questão de assédio moral ou de assédio sexual de determinada empresa nos Estados Unidos, eles poderiam fazer provas estatísticas. Olha, nós contratamos um X número de mulheres, promovemos mais ou menos um tanto, o tipo de qualidades que nós esperamos na contratação de mulheres é X, Y, Z, e, portanto, nós não somos sexistas. Aqui, esse peso estatístico, eu tenderia a dizer que não seria sequer considerado. Primeiro que nós não somos nós, juristas, não somos treinados a lidar com esse tipo de situação. Segundo que aqui a retórica e a oratória, ela tem um peso muito maior do que a ciência propriamente dita. É muito chato falar isso, mas é o que a gente vem observando. Então, quando veio a análise econômica do direito com seus métodos quantitativos e formais para tentar explicar, né, dar instrumento para o juiz interpretar o que ele está vindo a estudar, o seu objeto de estudo, ela foi vista com um quê, assim, meio de preocupação. Porque, primeiro, direito aqui é graduação. A gente não faz a pós-graduação em direito. Nós não temos nenhum estudo formal antes do direito. Nós estudamos direito, né, alguns de nós, desde os 18, 19 anos. Nos formamos em direito, 3 anos depois advogando ou tendo uma prática judicial, me torno juiz. Então, eu não tive a oportunidade, porque também não é ensinado isso na faculdade, de aprender nada que me facilitasse compreender uma realidade complexa como a realidade humana. Então, eu diria para você que, apesar de a análise econômica do direito não ser novidade no Brasil enquanto conhecimento, olha, existe essa teoria, ela só começou a ser aplicada em algumas decisões que o nosso grupo de pesquisa acompanha recentemente, coisa de 3, 4 anos para trás, que nós estamos devagarzinho apontando ali, fazendo um curso acolá, dando uma palestra, difundindo a existência e as vantagens da aplicação dessa teoria, mas ainda tem muito chão para caminhar. Ainda são muitos os desafios. Muitos, porque o principal desafio é o treinamento formal, né? A curva de aprendizado para você conseguir aplicar a teoria econômica ao direito te implica em retornar para os bancos de estudo para voltar a estudar matemática, para estudar princípios de microeconomia e por que fazer isso se o meu ordenamento jurídico me autoriza, tanto como advogado quanto como juiz, a simplesmente decidir usando, né, filosofia, decidir usando discurso. E usando discurso, usando princípios e tendo uma boa oratória, é o nosso métier, é como a gente trabalha. Então, convencer alguém a se afastar um pouco dessa forma intuitiva de lidar com o direito e tentar aplicar de uma forma mais objetiva e formal que a análise econômica nos obriga a pensar, é muito difícil. Como é que o profissional que já atua nessa área, que já se formou há algum tempo, pode se capacitar? Olha, quando eu comecei a mexer com isso, eu já atuava na área, eu já estagiava, já advogava, já tinha contato com a forma normal de se lidar com o direito. Alguns juízes que participam do nosso grupo de pesquisa também já são juízes há algum tempo. É aquela coisa, as pessoas falam, né, que você não ensina truque novo para cavalo velho. Eu discordo. Se você mostrar a utilidade, as vantagens de se aprender, de se desenvolver novamente e reconstruir essa forma de conhecimento, eu não vejo por que não seria necessário. Mas é simples, porque nós estamos tão no início desse tipo de teoria que as questões mais basilares resolvidas com matemática mais rudimentar são possíveis de ser aprendidas. Professor, então, seria o quê? Uma pós-graduação, um mestrado, enfim, como é que poderia ser essa capacitação, então, dos profissionais? Então, existem aqui no Brasil pouquíssimos cursos de pós-graduação, mesmo de especialização específicos para essa área, entendeu? Nós temos tínhamos, eu não sei se ainda está aberta essa linha de pesquisa na Universidade Católica de Brasília. No Rio Grande do Sul tem bastante gente que tem pesquisado nisso. Na FGV de São Paulo e do Rio de Janeiro também há um mestrado em Direito e Economia, que é uma coisa, não é bem análise econômica do direito, mas assim, uma coisa mais focada para o mercado. E agora também no Uniceub, aqui de Brasília também, nós temos toda uma linha de pesquisa, tanto no mestrado como no doutorado, para atuar nessa área. Mas não é necessário também um ensino formal de pós-graduação, especialização. Como eu disse,
nós estamos tão no início do desenvolvimento dessa teoria no Brasil que questões triviais que um jurista, ao voltar a estudar microeconomia básica, como no nível de graduação mesmo, assim, pegando um livro normal, dando uma lida assim, ele pode chegar a algumas conclusões se bem orientado. E para isso nós temos o nosso grupo de pesquisa, tem o meu e-mail, muita gente, até de fora do Brasil, às vezes manda algumas perguntas, olha, eu fiquei sabendo que você escreve nessa área, tá, tudo mais, eu tive tal ideia, e a gente vai aos pouquinhos disseminando. É um trabalho de formiguinha mesmo. Mas hoje eu desconheço um curso de pós-graduação lato sensu que trate desse assunto, mas estrito sensu tem esses que eu já conversei. É uma minoria dos profissionais que se utiliza dessa teoria? Como é que a gente pode dizer que ela está sendo utilizada no Brasil? Olha, eu não consigo te dizer no Brasil, eu consigo te dizer alguns juízes que fazem parte do nosso grupo de pesquisa, que sempre que eles dão uma sentença, ou tem a sua sentença discutida nos tribunais, ou mesmo ficam sabendo de um colega que aplicou a teoria, eles postam no nosso grupo. Olha, por exemplo, teve um colega lá do Rio Grande do Sul, que ele colocou, que ele disse que ia citar o meu artigo sobre gratuidade e justiça, que é a economia aplicada ao direito do processo civil, para estudar a estrutura de incentivos de gratuidade e justiça, para fundamentar uma sentença dele. Olha, Henrique, eu gostei da fundamentação, eu vou utilizar isso para tomar uma decisão. Então, assim, são pouquíssimos, mas aos poucos, gradativamente, a gente está conseguindo disseminar isso. Nós já tivemos conseguimos promover um debate amplo no STF há alguns anos atrás. Eu já vi alguns ministros do STJ utilizando elementos de economia, de quantitativo, na verdade, para dar os seus votos. Então, eu acredito que é uma questão de tempo, porque quem não quer dar mais lógica e mais consistência às suas próprias decisões? Tá, ok. Nós vamos então para mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. É bem rápido. O Saber Direito Debate está de volta. Professor, você trouxe aqui alguns livros, então vamos falar um pouquinho sobre eles. Esse aqui é o Direito e Economia. Por que a indicação desse livro? Esse livro, na verdade, ele é uma tradução do livro Law and Economics do Coulter e do Ullin, e ele é um manual. Ele não é o ideal, não seria o ideal para a gente começar a aprender essa disciplina no direito brasileiro, porque ele foi escrito para o direito norte-americano, mas eles tomaram cuidado de tornar as discussões o mais gerais possíveis, de sorte que nós conseguimos aproveitar o raciocínio. Então, continuando aquele raciocínio que a gente desenvolveu no outro bloco, se o jurista tem interesse em ter um primeiro contato com o assunto, ou se aprofundar e realmente começar a pesquisar no assunto, verificar como ele funciona, esse é um bom livro para se começar. Primeiro, porque ele é um manual. Segundo, porque ele tem uma parte introdutória que vai servir para contextualizar o leitor. Terceiro, porque ele tem exercícios. Então, exercício de raciocínio. Olha, como é que você acha que vai se portar de tal ou qual maneira? Se tiver uma questão, aí tem questões de propriedade, questões de contratos, questões, assunto, capítulos envolvendo direito processual, direito penal e responsabilidade civil. Então, eu acho que é um bom começo. Esse outro aqui, Game Theory and the Law, título em inglês. Isso. Na verdade, esse aí também eu trouxe porque ele é o melhor livro que nós temos, que eu tenho consciência, que eu conheço, que envolve teoria dos jogos, que foi uma das aulas que a gente deu aqui no programa, e o direito. E ele também, ele é mais genérico ainda do que o outro. Ele não chega a ser um manual, mas o que ele trata? Ele tenta trazer a teoria dos jogos aplicada a diversos ramos do direito e independentemente do ordenamento jurídico. Então ele fala, o ordenamento jurídico que protege a parte assim, assado, aplica-se desse jeito. No outro ordenamento jurídico que privilegia, que atribui a responsabilidade para fulano de tal, aplica-se dessa outra maneira. Então, é um livro bem gostoso, bem simples de ler, em que parece seja em inglês, não há uma tradução em português ainda. Não tem tradução. A maioria dos textos dessa doutrina ainda estão em inglês. Nós temos uma revista aqui no Brasil especializada em análise econômica do direito, que é a Economic Analysis of Law Review, que é da Universidade Católica de Brasília, que tem vários artigos em português lá também, monotemáticos. Mas para ter uma noção geral, eu acredito que esses dois livros é bom também. O último, O Jurista que Calculava. Esse aí é um livro que foi escrito, na verdade, é uma coletânea de artigos coordenados pelo professor Gustavo e pelo professor Ivo Gico, que são nossos líderes de pesquisa aqui em Brasília.
em que os participantes foram convidados a escrever artigos, capítulos de livros. Eu tenho um capítulo de um livro aí escrito também, também dessa maneira, monotemáticos. Temas mais simples de se acompanhar, mais triviais, assim, por exemplo, o capítulo que eu coloquei aí é justamente sobre a possibilidade de desistência estratégica da parte do juizado especial civil. Então, assim, é um tema mais fácil de ser digerido, a pessoa pode olhar, se identificar, inclusive o leigo, eu já juizei uma ação no juizado especial civil, será que eu podia ter feito isso, será que não podia ter feito aquilo? Então, é uma linguagem bem simples, bem tranquila de se acompanhar, e eu recomendo, da editora CRV. Pela internet também é possível achar um bom material? Sim. Essa revista que eu falei, que é a Economic Analysis of Law Review, ela é puramente eletrônica. Se você jogar esse nome na internet, você vai chegar direitinho na revista, onde temos alguns artigos, inclusive 2 artigos meus lá também. Então, nós temos desde artigos bastante introdutórios, artigos bem avançados. Por exemplo, tem um artigo do professor Bernardo Miller, em que ele analisa a correlação, que está sendo bastante utilizada, inclusive, como forma crítica ao próprio Supremo Tribunal Federal. Ele analisa a correlação entre indicação política de ministro para o STF e decisões em matérias sensíveis. E o mais interessante é que ele não acha nenhuma correlação, ou seja, em que pese para aquele universo de decisões analisadas, que são críticas, em que pese os ministros que tenham analisado aquelas questões tenham sido indicados, no caso pelo presidente Lula, isso não afetou a imparcialidade desses juízes, o que é uma conclusão contraintuitiva, porque muita gente acredita que o fato de ser indicado pelo presidente da República implica em que o ministro da STF vai protegê-lo. E não é verdade, pelo menos não foi o que nós encontramos. E a vantagem de ser um artigo científico publicado e principalmente quantitativo e não retórico é que quem discordar desse artigo está convidado a repetir o experimento e trazer um novo modelo. Professor, sobre todo esse assunto que a gente conversou, essa análise, essa análise econômica do direito, quais seriam as vantagens para o sistema, para o Poder Judiciário? Como é que a gente poderia falar de forma simples quais são as vantagens, os benefícios da aplicação dessa análise? Eu vou repetir uma frase que eu falei nas minhas aulas, que inclusive é desse livro aqui, do livro verde, do Direito e Economia, que é o seguinte: trazendo um pouco antes, o próprio jurista, o famosíssimo Kelsen, fala da deficiência do jurista de interpretar o mundo como ele é. A análise econômica do direito nos permite suplantar a intuição, a mera intuição, que é como basicamente a gente lida com o direito, que eu acho que vai acontecer, da mesma maneira como a ciência ajuda a suplantar o bom senso. Então, trazendo esse rigor de raciocínio, trazendo essa previsibilidade, ao passo que nós conseguimos modelar algumas decisões, modelar alguns comportamentos, a gente consegue traçar juízos de diagnose, ou seja, diagnosticar como a sociedade está se portando hoje, seja qual for o ramo que você estiver estudando, e também de prognose. Nós podemos antecipar potenciais consequências das mudanças de uma ou outra política pública, e assim facilitando não apenas a escolha dos nossos dirigentes, como os próprios juízes na escolha interpretativa que ele resolver dar para aquela norma que está posta em discussão no processo que ele está julgando. De toda essa conversa sobre a análise econômica, enfim, do direito, como é que a gente poderia sintetizar as principais vantagens para o Poder Judiciário dessa aplicação dessa teoria? Olha, interessante. Durante as aulas do Saber Direito, eu citei fiz uma citação do livro verde, que é do Direito e Economia, do Coulter e do Ulen, em que que é bem interessante. O Kelsen, o famoso jurista Kelsen, ele já tinha alertado para as limitações da ciência jurídica, que ele chamou, quando ele delimitou lá na teoria pura do direito, da incapacidade do jurista de interpretar o mundo como ele é. Então, era onde a teoria dele parava. E ele, reconhecendo que essa limitação, ele convidava, era um convite, na verdade, para que se agregassem a ajudar o jurista, que outras ciências do conhecimento humano viessem auxiliar o jurista a conseguir complementar essa deficiência. E o Coulter e o Ulen, eles falam da seguinte maneira: a análise econômica do direito, ela ajuda a suplantar a mera intuição, decisões meramente intuitivas, da mesma maneira que a ciência ajuda a suplantar o bom senso. Então, é uma forma de trazer rigor às decisões judiciais. Rigor da seguinte maneira:
não vai ser mais dado ao juiz ou ao próprio advogado, ou seja, qual for o formador de política pública que esteja tratando dessas normas que vão guiar o nosso comportamento humano, dizer que não sabia das consequências. Se ele tomar uma decisão, ele pode até dizer, estou tomando essa decisão porque eu acredito que isso é válido, mas ele vai ter que estar ciente que aquela decisão vai gerar outras consequências que podem ou não ser desejáveis. Então, a análise econômica do direito vai facilitar abrir os olhos do jurista nesse sentido. Professor, nós já estamos caminhando para o fim do programa. Gostaria então que o senhor fizesse algumas considerações, enfim, o que é importante destacar sobre essa matéria, quais os principais pontos que o senhor gostaria de destacar? O principal ponto é o seguinte, não tenham medo do desconhecido. De fato, há uma curva de aprendizado íngreme, mas existem profissionais, já existem pesquisadores na área que podem ajudar a disseminar essa ideia. É apenas uma ideia, podem surgir outras, mas hoje eu desconheço alguma que possa nos ajudar mais do que a economia, se o objetivo é saber as consequências de uma decisão. Reconhecer que uma sentença, reconhecer que um acórdão prolatado pelos nossos tribunais superiores é um sinalizador de comportamento para a sociedade, é um sinal de maturidade para a sociedade. E saber que essas decisões não podem ser tomadas de olhos fechados, ignorando as consequências dessa decisão para o comportamento dos jurisdicionados, é crucial para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Eu acho que isso. Doutor Henrique Araque, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar a nossa teoria aqui nesse canal do Saber Direito. O Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você encontra a nossa programação no site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.